Fala aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar novamente para vocês sobre livros e música, né? Esse universo fantástico. Eu já mostrei aqui uma vez um livro do Iron Maiden, uma biografia ilustrada sensacional. Hoje eu vou falar de outra biografia que também está relacionada com o Iron Maiden. A biografia do nosso mestre Bruce Dickinson, livro que, aliás, eu ganhei do Paulo Araújo, que é amigo nosso, né? Ouvinte da Kiss, seguidor do canal, tá aí curtindo, com certeza. Obrigado, Paulo. Foi uma bela leitura, viu? Adorei esse livro, porque é saborosíssimo pra gente que gosta do Iron Maiden, que gosta do Bruce, né? E de rock de forma geral. Ele conta histórias sensacionais. Claro, como toda biografia, desde o início da infância dele, né? Lá na cidade que ele morava, a família e tal, a escola, a faculdade, o quanto ele era um cara indisciplinado. Todos os problemas que ele teve, né? A parte que ele serviu as Forças Armadas lá da Inglaterra. E aí, os primeiros contatos com o rock, com a música, né? Histórias assim que são peculiares, né? Como um professor de música, por exemplo, que disse para ele que ele jamais poderia ser um cantor. Esse errou feio, né? Tem várias outras histórias muito boas nesse livro, como o dia que ele conheceu o Ian Gillan, por exemplo, é impagável, né? Que era um dos grandes ídolos dele. Mas eu quero contar uma história do dia em que ele conheceu um cara que eu amo, que é um dos meus maiores ídolos, eu até tatuei no braço, que é o Johnny Cash. Because you're mine, I walk the line. Eu nem imaginava que o Bruce Dickinson um dia tinha conhecido Johnny Cash, mas tem uma passagem curtinha aqui do livro que ele conta isso. Eu vou ler aqui para vocês. Está na página 148. Veja só que história sensacional. Eles estavam excursionando pelo Canadá na época, né? Se eu não me engano, o turnê do Power Slave, ali meados da década de 80, né? E aí ele conta o seguinte: seguimos na direção oeste no inverno, e quanto mais longe íamos, mais frio ficava. Toronto, em comparação, era quase tropical. E ali, meus amigos, foi onde eu conheci o poderoso Johnny Cash. Veja só que legal. Estávamos fazendo a passagem de som no Maple Leaf Gardens e reparei em 5 caras espalhados pelas cadeiras vazias no fundo do auditório. Quem são aqueles caras? Perguntei. Isso é o Bruce Dickinson falando, né? E aí alguém respondeu para ele: é a banda do Johnny Cash. E aí ele conta que ficou de bobeira ali pelo backstage do show, né? Que tava uma bagunça e tal, e de repente, destacando-se em meio a tudo, estava um gigante vestido com sobretudo de couro e botas de montaria de couro que iam até as coxas. Ele estendeu a mão e apertou a minha. Oi, meu nome é Johnny Cash. Hello, I'm Johnny Eu queria Cash. saber se você pode dar um autógrafo para minha filha. Ela é fã de vocês, disse Johnny Cash para o Bruce Dickinson. Olha que loucura isso, ali por volta de 85, 86, né, deve ter acontecido essa história. Sua voz era retumbante, mas não no sentido barulhento e petulante. Era uma alma incrivelmente humilde. E sendo um homem daquele tamanho, impressionava ainda mais. Eu só conseguia pensar nos versos de Folsom Prison Blues. I shot a man in Reno, just to watch him die. Quer dizer, eu matei um homem em Reno só para vê-lo morrer. Mas o que eu respondi foi: claro que sim, botas muito bonitas. E ele disse sim, feitas sob medida no Texas. Assinei uma foto e ele me passou uma dele promocional, jogando sinuca com a legenda O Barão. Muito obrigado, ele disse, e então desapareceu. E esse foi o relato do Bruce Dickinson do encontro dele com a lenda Johnny Cash. É muito louco, né? Eu já li também a respeito do Ian Gers, né, guitarrista da banda, que estava presente na ocasião. Ele falou que também ficou muito impressionado, né? E ainda comentou que o Dave Murray, certa vez, encontrou com ninguém menos que Paul McCartney, outra lenda viva, e que o Paul McCartney teria dito algo parecido para ele, dizendo: minha filha é fã de vocês, ela tem pôsteres espalhados pelo quarto todo. Isso é muito interessante, né? Você vê esse encontro de gerações, caras dos anos 50, 60, né? O Johnny Cash é uma das maiores nomes da história da música, né? Nessa época ele estava num período de ostracismo, nos anos 80, e ainda assim era um cara impressionante.
Devia ser impactante encontrar uma figura como ele pela frente, né? Pela história, pelo nome, e como o Bruce relata aí pelo tamanho da figura, né? Porque o Bruce Dickinson é um cara relativamente baixo, ele tem 1,68 m de altura. O Johnny Cash tinha 1,88 m, mas sempre usava umas botas de cowboy, então ele passava de 1,90 m de altura, né? O Bruce deve ter ficado bem impressionado com a figura do Johnny Cash. E de repente vê aquela lenda dizendo que era fã da banda dele, né? Ele que nessa época já era um grande ídolo do rock, mas muito especificamente nesse nicho do heavy metal, né? E nada parecido com o que é hoje. Embora pra gente já tivesse muita importância, mas ainda era apenas uma banda de heavy metal, né? Não muito conhecida, viria a ficar bem mais conhecida depois. E ainda assim já tinha o reconhecimento de uma lenda como Johnny Cash, né? Maravilhoso. E é isso aí, gente. Qualquer hora eu vou contar outras histórias desse livro, porque é muito legal, eu recomendo. Então, ó, Bruce Dickinson, uma autobiografia. Para que serve esse botão? Que é uma referência à história dele na aviação, né? Essa coisa dos botões e tal, dos aviões, né? E isso é um capítulo à parte muito interessante também na história do Bruce. Valeu, gente? É isso aí. Sigam o canal, deem aquele joinha aí no vídeo e até o próximo.